Algumas pessoas são completamente céticas em relação a um casamento feliz. Eu escrevi um livro, Casados e Felizes, e para minha surpresa, depois que o livro foi lançado, eu recebi algumas mensagens. Eu não sabia que o senhor estava escrevendo agora sobre escatologia, futurismo. Outros responderam, eu não sabia que o senhor estava falando agora sobre ficção. Como se felicidade e casamento não pudessem coexistir. Quem instituiu o casamento foi Deus. E Deus instituiu o casamento para a glória dele e a felicidade humana. Nós complicamos as coisas. É claro que tem casamentos adoecidos, é claro que tem casamentos que foram adoecidos por insensatez, tanto do marido quanto da mulher, mas Deus tem princípios para um casamento feliz. Muito embora o casamento é um grande mistério mesmo. Paulo diz isso aqui em Efésios capítulo 5, versículo 32, falando do casamento, aplicando também a Cristo e a igreja. Como é que nós poderíamos ter um casamento feliz? É claro que tem coisas que precisam ser praticadas, como o afeto, como o romantismo, como expressão de amor, como a comunicação, né? Como a intimidade física, responsável. Mas hoje eu quero me deter no texto clássico que Paulo trata dessa matéria, que é Efésios 5, 22 a 33. Paulo está escrevendo no primeiro século, onde a mulher não tinha os mesmos direitos na sociedade que o homem. E Paulo resgata a dignidade da mulher, o valor da mulher, a importância da mulher, resgata os papéis no casamento e aponta para um casamento que espelhe, que reflita a relação de Cristo com a igreja. Aliás, Paulo vai pegar esta máxima relação, suprema relação de Cristo com a igreja como modelo, como exemplo, como paradigma para marido e mulher. E Paulo vai começar no verso 22 assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Então, a primeira coisa, parece que já choca a opinião pública, mormente nos nossos dias. Dr. John Mackay, que foi o presidente do Princeton, disse que um dos hobbies do diabo é desgastar ou distorcer o sentido das palavras mais importantes do cristianismo. E submissão é uma palavra que está incorporada na vida cristã. E essa palavra provoca urticária em muita gente. Então, você afirmar que a mulher seja submissa ao seu próprio marido, como ao Senhor, para muita gente isso aqui está fora de moda, isso aqui não cabe mais na cultura contemporânea, isso aqui está démodé, isso aqui já está ultrapassado, que a sociedade não pode tolerar isso. Mas a Bíblia não foi, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não ficou desatualizada, não ficou arcaica, não está obsoleta, não precisa ser ressignificada nem atualizada. Ela é eterna. Agora vamos entender o que não é submissão. Porque o problema está aqui com a palavra submissão. Em primeiro lugar, a submissão não significa ser inferior. Não. Nem na criação, porque a Bíblia diz que Deus criou o homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, o homem não tem mais imagem e semelhança de Deus do que a mulher, nem a mulher tem menos imagem e semelhança de Deus que o homem. Segundo, não há superioridade nem inferioridade no que tange à redenção. Em Cristo, não há homem nem mulher. Em outras palavras, não tem dois pesos e duas medidas. Não tem mais facilidade para um do que para o outro. Tanto o homem quanto a mulher, tanto o gênero masculino quanto o gênero feminino, precisa se arrepender e crer em Jesus para ser salvo. Terceiro, submissão não é submissão de gênero.
não é o gênero feminino ser submisso ao gênero masculino. A mulher vai ser submissa ao seu próprio marido e não a qualquer outro homem. Então não é de gênero. É de funcionalidade no lar. Ainda, quando diz no verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo, não significa que sendo o marido o cabeça da mulher, que a mulher é inferior ao marido. Por quê? A Bíblia mesmo responde. Está lá em 1 Coríntios 11, que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então não há superioridade nem inferioridade entre as pessoas da Trindade. São coiguais, coeternos, consubstanciais. Esse é o conceito do concílio de Nicéia. Mas Deus é o cabeça de Cristo. Portanto, não está falando de superioridade e de inferioridade. Quando o marido é o cabeça da mulher, não é que o marido é maior do que a mulher é menor do que o marido, de que o marido é superior à mulher é inferior ao marido. Não, não. Porque do contrário nós teremos que cair numa heresia teológica de que Deus Pai é maior que o Deus Filho, que o Deus Filho é inferior ao Deus Pai. Quando ambos, pai e filho, têm a mesma substância, a mesma natureza, da mesma essência, realizando as mesmas obras. Mas ainda, essa submissão não é uma submissão incondicional. A mulher deve ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Ou seja, o marido não pode requerer da sua mulher aquilo que vai na contramão dos seus princípios e valores cristãos. A mulher está obrigada a insurgir-se contra o marido se o marido requer dela o que ela não entende à luz da Bíblia como expressão do propósito de Deus para a sua vida. De tal forma que a submissão da mulher tem limites. A sua consciência não pode ser violada. A sua honra não pode ser ferida. A sua dignidade não pode ser afetada. A sua fé não pode ser destruída. Foi nesse sentido que os apóstolos disseram ao Sinédrio: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quantos homens hoje requerem da sua mulher que elas façam coisas que elas não podem fazer, não devem fazer, e às vezes oprimem. A submissão da mulher ao marido deve ter a mesma natureza da submissão da igreja a Cristo, pautado pela verdade, pela santidade, pela pureza. Agora veja, eu pergunto a você, quando é que a igreja é feliz? Quando ela se submete a Cristo ou quando ela se insurge contra Cristo? Quando a igreja é livre? Quando ela obedece a Cristo ou quando ela se rebela contra Cristo? De tal maneira que a igreja é mais plena, mais feliz, mais livre, quanto mais ela anda em obediência a Cristo. Como dizia o corifeu dos pais da igreja, Aurélio Agostinho, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Quanto mais eu obedeço a Cristo, mais plena é a minha vida. Quando Deus instituiu o casamento e estabeleceu que o marido é o cabeça da mulher e que a mulher é submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo, Deus não está tirando o prazer, a alegria, a felicidade da mulher. Ao contrário. Ao contrário. Só que Deus é Deus de ordem. Não é possível que uma instituição tenha duas cabeças, seja bicéfala, nem acéfala. Então, dentro da funcionalidade, Deus colocou o homem como cabeça, como líder,
E a mulher tem esta missão, debaixo da missão do marido, de complementaridade, não de competitividade. É por isso que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para mandar nele. Não tirou a mulher dos pés do homem para ser comandada por ele, mas da costela do homem para estar ao seu lado, como auxiliadora idônea, que olha nos olhos, que é coigual, que corresponde ao homem física, emocional e espiritualmente. Então, Paulo prossegue e diz assim: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Deus estabeleceu suas leis, seus princípios, não para nos oprimir, mas para nos conduzir a uma vida de plenitude. Então esse é o primeiro princípio que Paulo estabelece para um casamento feliz. Sempre que a mulher quer mandar no marido, ela fica infeliz e torna o marido infeliz. Todo marido que é comandado pela mulher é infeliz e a mulher também fica frustrada, porque não é o projeto de Deus. Agora, se você acha que isso ficou pesado para a mulher, vamos ver qual é o padrão que Deus requer do marido. Porque o padrão é maior, a régua está mais em cima. E o verso 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o padrão da mulher é imitar a igreja, o padrão do marido é imitar a Cristo. O marido deve amar a sua mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que tipo de amor é esse? Primeiro, é um amor perseverante. João 13:1 diz: Cristo amou os seus e amou-os até o fim. Não é amor até a primeira decepção, porque os discípulos tantas vezes faltaram com Jesus. Foram duros de coração, foram egoístas, não entenderam, prometeram e não cumpriram. Então, casamento não é a união de duas pessoas perfeitas. Casamento é uma aliança de amor. Não é amar até a primeira ruga que aparece no rosto, não é amar até o primeiro fio de cabelo branco. É amar até o fim. Os casamentos hoje estão acabando por banalidades. Parece-nos que a nossa geração desaprendeu a lidar com crises e dificuldades. Primeiro gesto de tensão, já pensa em separar. Parte para uma segunda relação. E estatisticamente está provado que aqueles que se separam porque enfrentaram uma tensão no casamento e partem para o segundo casamento, que 70% das pessoas que se casaram de novo, 10 anos depois, descobrem que o segundo foi pior que o primeiro. A solução não é mudar de cônjuge, é mudar de atitude. Este amor é um amor perseverante. Mas o texto prossegue e diz assim: este amor é um amor sacrificial. Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Ele morreu por ela. Ou seja, o amor do marido é perseverante e sacrificial. Ele não age como Isaac agiu com Rebeca. Quando esteve lá em Gerar, e as pessoas perguntaram: que mulher é essa que está com você? Ele respondeu: é minha irmã. Porque pensou, ela é bonita e por amor a Rebeca, eles vão me matar para ficarem com ela. Então o que Isaac fez? Mentiu sobre a relação mais sagrada da vida humana, que é o casamento. Usou a sua mulher como escudo para protegê-lo.
Quando, na verdade, ele que tinha que oferecer o peito deles, não, ela é minha mulher e eu estou pronto a sofrer qualquer risco para defendê-la. Se você lê nas entrelinhas, a partir daí acaba o diálogo entre o casal. Agora a Rebeca escuta o marido na porta, mas não olha nos olhos mais. Então, cabe ao marido amar sua mulher e dar a sua vida por ela, se sacrificar por ela. O amor não é egocentralizado, o amor é outro centralizado. Mas o texto prossegue, verso 28. Aliás, verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas sem defeito. Versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água, da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga. Ou seja, esse amor é perseverante, esse amor é sacrificial, esse amor é santificador. Em que sentido o amor do marido pela sua mulher é santificador? É que essa mulher, sendo amada, sendo valorizada, sendo apreciada, sendo elogiada, essa mulher passa a ter segurança para enfrentar as abordagens não republicanas, as abordagens inconvenientes dos aventureiros da vida, dos Dom Juans da vida. Agora, se essa mulher não é valorizada pelo marido, não é elogiada pelo marido, não é apreciada pelo marido, se esse marido não trata a sua mulher com carinho, com doçura, com afeto, com respeito, se ele não é liano, dócil, meigo no trato com a sua mulher, se ele é um marido casca grossa, que agride sua mulher emocionalmente, ou às vezes até fisicamente, e agora essa mulher põe os pés na rua, ou no trabalho, ou por onde anda, ela é coberta de elogio, e ela está machucada emocionalmente, carente emocionalmente, ela pode se tornar uma pessoa vulnerável. Mas se ela é amada, apreciada, valorizada pelo marido, ao enfrentar esse tipo de abordagem, ela tem musculatura emocional para enfrentar o problema e não cair nas lábias dos aventureiros. Então, o amor do marido protege a mulher, cerca a mulher de cuidado, santifica o relacionamento conjugal. E Paulo prossegue no verso de número 28 assim. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Vamos entender isto. Lá em Gênesis 2:24 está escrito: por isso deixa o homem seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De tal maneira que, se os dois são uma só carne, quando o marido agride a mulher, ele está agredindo a si mesmo. Quando ele fere a mulher, ele está ferindo a si mesmo. Quando ele machuca a sua mulher, ele está machucando a si mesmo. É isso que Paulo está nos ensinando. Quem ama a sua mulher é amar o próprio corpo. Os maridos devem amar a mulher como o próprio corpo. Se você passar pela rua e ver um homem se automutilando, machucando a si mesmo, batendo em si mesmo, ferindo a si mesmo, agredindo a si mesmo, qual a conclusão você chega? Que essa pessoa é insana, que ela não está em pleno juízo, que ela precisa ser internada numa clínica psiquiátrica para tratamento, uma ameaça a ela mesma e à sociedade. Então, quando o homem agride a sua mulher, machuca a sua mulher, fala mal da sua mulher, oprime a sua mulher, seja com palavras, seja com gestos, seja com ações, ele está agredindo a si mesmo. Porque ele precisa amar a sua mulher como ele ama a si mesmo, como cuida de si mesmo. E o texto prossegue e diz assim: quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama.
Quanto mais você cuida da sua mulher, mais você cuida de você. Quanto mais você semeia nessa seara, mais você colhe os frutos benditos dessa semeadura. Quanto mais você ama a sua mulher, mais segurança você traz para os seus filhos. Não há nada melhor que você possa fazer para os seus filhos do que amar sua mulher, que amar seu marido. Vamos ao verso 29. Paulo diz assim: porque ninguém jamais odiou a própria carne. Ou seja, odiar a própria carne, ferir, mutilar a si mesmo é um ato de insanidade. Agredir o cônjuge é um ato de insanidade. Ferir o cônjuge é um ato de insanidade. Porque ninguém jamais odiou sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, é o que Paulo diz. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Então vamos entender uma coisa. Quem ama, alimenta, cuida. Então vamos pegar a ideia de alimentar. Nós nos alimentamos de duas maneiras. Nós ingerimos alimentos nutritivos e às vezes ingerimos alimentos que são para nós de um paladar especial. É uma fruta saborosa, é uma sobremesa saborosa, até sabendo que pode não ser tão nutritivo ou não tão saudável, mas há uma hora que você faz uma concessão e come um pedaço de pudim de leite condensado, né? Ou você carrega um pouquinho a mão numa sobremesa que você gosta, porque você quer alimentar o seu corpo com coisas nutritivas e com coisas saborosas. Às vezes o nutritivo também é saboroso. Mas também por amor ao seu corpo, você se priva de algum alimento que vai ser nocivo para você. Você se priva. Ou às vezes você oferece até o seu corpo para tomar uma injeção, ou no músculo, ou na veia, para debelar alguma infecção que entrou lá no seu corpo. Ou seja, você alimenta seu corpo, você cuida do seu corpo, você vela pelo seu corpo, você protege o seu corpo. Seu marido, sua mulher, seu cônjuge é corpo do seu corpo, é carne da sua carne, osso dos seus ossos. É uma só carne. Você protege, você cuida, você alimenta. Você toma todo o expediente para que haja saúde nesse corpo. Assim precisa acontecer no casamento. Mas eu chamo a sua atenção para essa palavrinha do verso 29, e dela cuida. Porque essa palavra cuida, isso aparece aqui em Efésios 5, 29. E depois, mais uma vez, só mais uma vez, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, 2,7. Eu vou ler 2,7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. A palavra cuida aqui é a mesma palavra acaricia de 2 Timóteo 2,7, e esta palavra só aparece duas vezes no Novo Testamento, aqui em Efésios 5,29 e lá em 1 Tessalonicenses 2,7. Portanto, quando Paulo fala que o marido cuida da sua mulher, significa que ele acaricia a sua mulher. Tem a ver com ternura, com doçura no trato, com carinho, com afeto, com toque. Então, veja você que a mulher tem necessidades não apenas físicas, mas tem também necessidades emocionais, marido e mulher. Ou seja, não basta apenas você ingerir bons alimentos, você precisa também de afeto. Não é só o seu corpo que precisa de cuidado, a sua alma também precisa de cuidado, suas emoções precisam de cuidado. E o marido precisa ser carinhoso com a esposa. Ele precisa ser liano no trato, dócil nas atitudes, meigo nas palavras,
pródigo nos elogios, cauteloso nas críticas. Ele precisa ser romântico no trato com a esposa, de tal maneira que o carinho, a ternura, o abraço, o beijo, a doçura da relação não pode ficar perdida lá para a época do namoro. Isso precisa continuar a vida inteira. Inteira. Eu conheço, e você também, marido que não abraça a sua mulher em público. Tem vergonha. Eu conheço casais que, se o marido e a mulher dão um beijo em público, vira feriado nacional. Perderam o jeito. Acabou o romantismo, acabou a carícia. Então preste atenção nisso. Essas coisas não podem ficar de fora da relação conjugal. Comunicação saudável, trato amável, gentileza na maneira de se comunicar, de se comportar. Porque o que destrói um casamento não são os grandes problemas. Ninguém tropeça numa grande pedra. Mas você tropeça numa pedra pequena. São as raposinhas que devastam a vinha quando estão em flor. É a falta de carinho hoje, a falta de diálogo amanhã, é a dureza no trato, é casca grossa nas respostas, é o silêncio, ou a indiferença, ou o descaso, uma coisinha aqui, outra ali, outra acolá, a rotina. Então um casal que quer um casamento feliz, que esse grande mistério que é o casamento, é preciso cuidar dos detalhes, tapar as brechas, fechar os flancos, investir na relação, né? Investir na relação. E eu quero então concluir dizendo o seguinte, que Paulo trata da matéria, marido e mulher, mas ele tem um paradigma, ele tem um modelo, e o modelo está posto aqui no verso 31. Eis porque ele está falando de que o exemplo é o exemplo de Cristo e a igreja submissa a Cristo, Cristo amando a igreja, e ele leva a gente para o Éden, quando diz assim, eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, o casamento é tão importante que ele leva o homem a romper, não no sentido de amor, mas de vínculo, a relação com pai e mãe, e ele sai da casa do pai e mãe para se unir à sua mulher. Então preste atenção, tem que sair. Não é casar e morar junto com pai e mãe, não. É melhor você morar numa meia água, num cômodo só, com a sua mulher, do que morar numa mansão com pai e mãe. Tem que ter independência. Tem que cortar o cordão umbilical. Não pode ser um clã, que está todo mundo junto, misturado. Isso não significa deixar de amar pai e mãe, não. Às vezes os filhos, depois que casam, eles passam a amar ainda mais pai e mãe, mas é preciso ter sua independência. É um novo lar que se forma, uma nova célula da sociedade que se forma. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. A ideia de unir aqui é de colar duas folhas delgadas de papel. Não dá para descolar mais, senão rasga. Se une. E aí vem a grande bênção. Os dois se tornam a sua carne. Agora a relação íntima, que é proibida antes do casamento e fora do casamento, é legitimada no casamento. Agora os dois se tornam uma só carne, para uma vida plena e feliz. O Criador deixou para nós o manual do fabricante. E se nós seguirmos os preceitos e os princípios de Deus, ainda hoje podemos experimentar um casamento feliz, pleno. Casamento abençoado, que vai reverberar dos filhos e nos filhos dos filhos
e nas futuras gerações. Bom, é isso que eu gostaria de partilhar com você. Se esta mensagem foi útil para você, se isso trouxe algum lampejo, alguma luz ao seu coração, se isso ajuda você na sua relação conjugal, se você conhece algum casal que está precisando de uma mensagem assim, envie essa mensagem para outra pessoa, ou para outras pessoas, ou para alguma pessoa específica. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva lá. Nos ajude a levar essa mensagem a muitas outras pessoas. Um abraço e gratidão a você por estar aqui comigo, recebendo e compartilhando comigo estas verdades tão preciosas. O casamento, um mistério divino. Um grande abraço, Deus te abençoe.